Ora, bem-vindos mais uma vez a um episódio do podcast do Geopolstar, o podcast que nós vos trazemos com dinâmicas e pensamentos de política, quer nacional, quer internacional, e geopolítica internacional, que prima pelo debate, pela contraposição de várias opiniões dispares e pelo pensamento crítico em si. Hoje vamos falar mais uma vez sobre os desenvolvimentos do conflito da Ucrânia. É sempre aquele tipo de questão geopolítica que nos está a exigir mais atenção neste momento. Também há motivos e razões para isso. A contraofensiva já iniciou, está em pleno funcionamento e vamos debater as questões relacionadas com a mesma, os últimos desenvolvimentos e as lógicas que começar a consolidar-se por trás da mesma de ambos os lados. Nesse sentido, dar-vos as boas-vindas e passo desde já a palavra ao Eduardo para começarmos o debate. Olá, Daniel. Olá a todos os nossos fiéis espectadores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E hoje, é como o Daniel disse, o tema mais atual e premente, naturalmente, na geopolítica internacional é a guerra na Ucrânia, a contraofensiva. Eu e o Daniel acho que compartilhamos da mesma opinião, que estamos num tipping point na guerra da Ucrânia e as consequências que o sucesso ou não da contraofensiva do lado dos ucranianos trará. Uh, Terá influências para o futuro da guerra, a sua eventual finalização. Não podemos estar aqui a fazer futurologia, não é? Mas eu acho que o próprio Ocidente também já encara isto como um tipping point. E acho que é precisamente por essa ideia central e nuclear, passa a expressão nuclear, não é? Nesta questão, que eu começo. A dissonância das narrativas, não é? Uma semana envolvida do início da contraofensiva e vemos uma dissonância das narrativas gigantesca entre aquilo que os ucranianos advogam ser ganhos, que se formos olhar com substância podemos considerar ganhos apenas estratégicos, e aquilo que os russos, e naturalmente com mais ênfase Vladimir Putin, encara como perdas que ele apelidou de catastróficas por parte dos ucranianos, que rondam os 25 a 30% de todo o material bélico que o Ocidente já lhes deu desde o início da contraofensiva. Putin alega que os ucranianos andam a perder tanques nas centenas, 3 centenas sensivelmente, veículos armados, nomeadamente os Bradleys norte-americanos, também nas centenas, 60 e qualquer coisa, enquanto os ucranianos alegam que as perdas não são tão elevadas. A minha pergunta para ti, Daniel, é: essa dissonância das narrativas, o que é que demonstra em si? Demonstra que os lados estão a lutar pela verdade. Nós sabemos que esta tem sido uma guerra não só no campo de batalha, mas uma guerra de propaganda e uma guerra de informação. O que é que demonstra do lado russo e do lado ucraniano? O que é que achas que as coisas mostram? Eu acho que é assim, acima de tudo, demonstra o quão central é a contraofensiva em si para o conflito. Eu acho que do lado ucraniano há aquela noção também muito fomentada pelo Ocidente. Nós vimos perfeitamente o posicionamento de Macron e tudo mais com outros líderes a dizer que no fim da ofensiva vamos efetivamente recalcular a estratégia, vamos reabordar o conflito de uma forma geral, vamos pensar na paz, mas só no fim, só no fim. Ou seja, houve aqui a necessidade de lançar a contraofensiva, de efetivamente pressionar os ucranianos para o fazerem. Lembrámos-nos até inicialmente, antes dela se afirmar como em ação, a decorrer, houve ali algumas dissonâncias nas elites ucranianas. Houve momentos em que Zelensky dizia que precisava de mais armas. Depois houve aquela questão que já falámos no último episódio do assessor que veio desmentir, também dizendo que não havia grande capacidade. Ou seja, houve a necessidade do Ocidente pressionar a Ucrânia para ter ganhos, para ter resultados, e é algo que tu também tens informações nesse sentido, e passo-te a palavra daqui a pouco, mas efetivamente há a necessidade do lado ucraniano de demonstrar vida, demonstrar algum tipo de capacidade que contraponha, acima de tudo, aquilo que precedeu a contraofensiva, que foi a perda de Bakhmut. Um, Efetivamente, os ganhos ucranianos não são assim tão substanciais, pelo menos neste momento. Eu estou a demonstrar aqui o mapa ao vivo, que é de fontes próximas
da Ucrânia e do pensamento ocidental, e que demonstra, pronto, há aqui algumas zonas a azul que são aquilo que se pode chamar reconquistas ucranianas, mas são sempre pequenas conquistas. Mesmo Bakhmut, por exemplo, neste momento conseguimos ver aqui no centro da imagem, ainda está sobre domínio russo, apesar da zona mais a norte já ter havido desenvolvimentos ucranianos. Mas pronto, de uma forma geral, as linhas não se alteraram muito. Neste momento, nos últimos dias, não há assim grandes desenvolvimentos dentro do território russo, o que parece também dar-nos a entender aqui que aqueles iniciais confrontos que vamos falar depois em território russo poderá ter sido só mesmo, lá está, manobras de diversão, chamarizes para depois permitir o ataque mais a sul. Ou seja, criamos aqui algum distúrbio a norte e depois atacamos a sul. Os ataques também não estão a ser muito fáceis, mas também vamos falar disso. Voltando só à tua questão, da perspectiva russa, eu acho que se calhar os russos também estão a acordar para a necessidade de lutar esta guerra de propaganda. Nós lembramos-nos de início que os russos eram pouco interventivos na questão da narrativa, criaram uma narrativa inicial, cingiram-se à mesma, mantiveram a mesma de uma forma mais ou menos consistente, mas eu lembro-me até de falar contigo e dizer que havia dois tipos de guerras, não é? Havia a guerra de informação e havia a guerra no terreno. Eu acho que os russos finalmente acordaram para a necessidade de travarem a guerra de informação, não estarem só restritos à guerra no terreno. Pode também se calhar revelar já algumas fragilidades no terreno em si, que serão sempre decorrentes de qualquer conflito. Não há nenhum momento em que qualquer um dos atores esteja sempre na mão de cima, esteja sempre a ter resultados positivos. Pelo contrário, precisam dos resultados negativos, precisam das derrotas para se reorientarem e readaptarem estratégias. Mas efetivamente, naquilo que tu questionaste, a ofensiva em si é, neste momento, central. Temos as perspectivas ucranianas de inflamarem essas conquistas, lá está, pela pressão que sentiram, pela necessidade de demonstrar resultados efetivos que contraponham os resultados que os russos obtiveram. E depois temos a parte russa, que se calhar também tenta, neste momento, exagerar perdas para rapidamente desmotivar e desmoralizar as tropas ucranianas. Há vários relatórios, já há várias evidências. Sabemos perfeitamente que ainda só o combate em si da contraofensiva só se tem cingido, lá está, à zona cinzenta, à zona elástica que é feita pelos russos para tentarem fazer retiradas táticas e não estratégicas, tentar queimar números de ofensiva, sacrificando território. Há depois ainda em zonas, lá está, mais a sul do território ucraniano, libertado ou ocupado pelos russos, dependendo da perspectiva com que se olha para a questão. Falam-se em linhas defensivas de quase uma profundidade de 30 km, uma primeira, uma segunda, uma terceira linha. Lembramos-nos de haver até imagens do New York Times, do Washington Post, de satélite que detalhavam essas linhas defensivas. Por isso, certamente a ofensiva será difícil. E também há essa noção do lado ucraniano, ou seja, quando se inflamam as conquistas, as vitórias, mesmo que sejam pequeninas, pequenas aldeias, zonas já desertificadas, evacuadas em antemão, ao mesmo tempo também há alguns indícios, por exemplo Zelensky a dizer que o combate está a ser duro, está a ser difícil, vários órgãos de informação ocidentais a dizerem que estes 8 dias revelam que se calhar a própria contraofensiva não será aquele sucesso redundante que se esperava, não é? Que seria um done deal, era só puxar o gatilho e a defensiva russa iria colapsar. Por isso, há aqui o principal que se pode retirar é que há mensagens cruzadas. As narrativas estão-se a começar a desvanecer um bocadinho. Não estão a ser tão consolidadas, tão certinhas como eram no passado. E eu E, acho que é a principal ideia.
E não é só entropia no que diz respeito às narrativas, ou dissonância, ou alteração, o que é que seja. É, de facto, nós temos de ambos os lados a celebração de vitórias em termos relativos e comparativos, relativamente ao outro lado, não é? Por outro lado, também temos a admissão de fraquezas e vulnerabilidades. O Putin já fala de que os russos, se calhar, não têm o número de munições precisas e drones o suficiente. Os ucranianos já falam de não ter a capacidade de que os combates estão muito duros, não é? Uhum. Muitos analistas internacionais já falam da questão de que a ofensiva não está a ter o sucesso do lado dos ucranianos, essencialmente por fraco planeamento, incapacidade de treino, não é? Coisas que nós temos vindo a salientar nos últimos tempos, Sem dúvida. o número reduzido de efetivos. Já se fala nas perdas em milhares de homens dos ucranianos desde o início da contraofensiva, ainda que seja, como tu digas, uh, quase que ataques de análise, não é? Para uma ofensiva ainda mais profunda, quase que esses ataques de auscultação do território e do terreno para perceber onde é que as linhas defensivas russas são mais frágeis para podermos fazer ataques mais massivos para isso poder acontecer. Ainda assim, os ucranianos estão a ter imensas perdas. O Putin tem-se vangloriado não só das perdas dos homens, mas, por exemplo, os Leopards alemães, outros países europeus terem sido enviados, tem sido uma das bandeiras da propaganda russa de defesa da sua posição nesta ofensiva e da fraqueza a ucraniana na mesma, não é? Os russos têm destruído muitos Leopards, Sim. aparentemente. E de A facto é Reuters até complicado. reporta que, lá está, há vídeos a revelar que os russos capturaram mesmo Leopards, Bradleys, equipamento ocidental, ou seja, não só perdem, como não o fornecem, mas deixam-se capturar e depois poder ser estudado em detalhe, em minúcia, em precisão, detectar pontos fracos e por aí vai. Lembro-me, acho que as linhas logísticas também não foram dificuldades operacionais. De facto, tem sido uma situação complicada. E nós vemos isso. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós estávamos a falar no início e aquilo que tu realçaste. Eu acredito que esta contraofensiva é um tipping point, até pela postura que o Ocidente já tem relativamente à mesma. Pede-se à Ucrânia que tenha ganhos substantivos no terreno, e por isso é que essa pressão do Ocidente também existe, para, e o Macron já falou disso, e anteontem o Stoltenberg em visita aos Estados Unidos, o secretário-geral da NATO também falou sobre o assunto, a Ucrânia ter algum tipo de alavancagem numa potencial ida para a mesa de negociações. Ou seja, vê-se esta contraofensiva quase como o último grande fogo da Ucrânia neste contexto de conflito. E a Rússia também está a encarar isto nesse sentido. Porque Putin já disse que as negociações não são um aspecto descartável. Podem vir a ser uma possibilidade, mas apenas com uma condição, que o Ocidente deixe de fornecer armas à Ucrânia. Ou seja, nós vemos aqui uh, duas linhas paradoxais e quase irredutíveis e irreconciliáveis de pensamento. Por um lado, o Ocidente, que acha que a Ucrânia, para ter ganhos, precisa de continuidade no fornecimento, embora admita algum desgaste nesse sentido. Ainda hoje saíram notícias de que países como a Noruega, a Dinamarca, o Japão, os Estados Unidos, estão a pensar, os Estados Unidos mais num pacote geral, mas os três países anteriores que eu mencionei, reforçar o fornecimento de munições para a Ucrânia. Uhum. E por outro lado, vemos o reconhecimento da necessidade das negociações e da eventualidade das mesmas, uma vez que a Ucrânia muito dificilmente ganhará o conflito na sua totalidade, embora isso oficialmente não se declare, e a necessidade do Ocidente sair do conflito e deixar de fornecer armamento. E estas dissonâncias são complicadas, porque acrescentemos questões como potenciais escaladas de conflito. Se o fornecimento de armamento em si já é complicado, imaginemos estes rumores que existem de o fornecimento por parte dos Estados Unidos da América de munições para os Abrams de urânio empobrecido, ou Uhum. potenciais munições de cluster. Isso é mais uma escalada num conflito, não é? Sem E dúvida. retirará a possibilidade à Ucrânia de ter legitimidade para pedir negociações. Porque mais uma vez, recapitulando um bocadinho aquilo que nós já dissemos, por exemplo, o urânio empobrecido não é proibido pelas convenções de Genebra, mas tem efeitos radioativos na mesma.
Sim. Não só afeta o meio ambiente, como afeta as populações e as pessoas e terá efeitos nocivos. Tem um potencial de Né? contaminação do território É muito isso. grande. E depois Fala-se todas do as potencial partículas. das munições pela força cinética que têm para penetrar armaduras dos tanques russos. Isso, isso. No entanto, é como era aquilo que estavas a dizer. É a radioatividade, ou a natureza química É isso. das munições. A munição de urânio empobrecido basicamente tem uma vantagem porque o urânio é altamente denso e tu consegues fazer a parte de penetração da ogiva disparada mantendo o tamanho, mas tendo uma densidade muito maior, logo uma força cinética muito maior, conseguindo penetrar uma maior extensão da armadura. É tentador nesse sentido, só que qual é o mal? Todos os penetradores cinéticos acabam por se desfazer conforme penetram. O impacto é entre duas peças metálicas, isso gera um atrito maluco, gigante, a altas velocidades em que aquilo é disparado, e então derrete o metal, quer seja o metal que está a ser penetrado, quer seja o penetrador em si. O que acontece é que criam-se partículas finas de metal vaporizado, não é? Que depois rapidamente arrefece e se deixa depositar no solo. Falamos do solo mais fértil e mais produtivo de toda a Europa, um solo que depois as plantas vão absorver esses metais pesados que emitem radiação. O que acontece, o potencial nefasto é de que efetivamente produtos agrícolas, animais que consomem esses produtos agrícolas e até a água possa absorver esses metais pesados, radioativos, que de uma forma inicial a um tipo de radiação que não consegue penetrar a pele, por ser urânio lá está empobrecido, mas que estando dentro do sistema digestivo e dentro, sendo absorvido pelas nossas células, quer dizer, é um ataque direto de radiação nociva dentro do nosso próprio organismo, muito difícil depois de eliminar. E sabemos perfeitamente que esse tipo de munições foram usadas, acho que foi durante a Operation Desert Storm 1, não é? Ou seja, Na jogo Guerra do da área Iraque 1. também, eu, E sabemos que essas munições causaram danos às populações, maiores taxas de isso. mortalidade por cancro, nascimentos com Outros tipos de doenças. degenerações, isso mesmo, isso mesmo. Por isso é muito complicado. Só fazer a ressalva também, antes de passar a palavra outra vez, que os britânicos já forneceram munição de urânio empobrecido, Era isso que eu ia acrescentar. Os foram Estados Unidos destruídas. não estão a abrir o precedente, mas é grave na mesma. Não é? Isso mesmo. E lá está, e na altura em que foram destruídas, em que se pensa que efetivamente os grandes armazenamentos de munições foram destruídos naqueles ataques emblemáticos que criaram grandes nuvens em forma de cogumelo nas explosões de paióis pelos russos, uh, isso criou um aumento da radioatividade básica registada pelos sensores europeus e que na altura se cogitou se poderia ter sido um ataque nuclear tático, qualquer coisa muito parecida, porque lá está, tínhamos as nuvens em forma de cogumelo e tínhamos o aumento da radiação base. E se calhar poderíamos evitar usar este tipo de equipamento que sabemos que é nocivo, que passa algumas linhas, podem não ser ainda vermelhas, mas serão certamente laranjas, no mínimo, e que pronto, e que se calhar, lá está, há armas mais tecnológicas, mais avançadas, que poderiam surtir esse efeito sem se optar por esta via. Mas eu acho que isto Acho vem. que demonstra o desgaste do Ocidente e também um bocadinho o nível de desespero no meio desta situação toda. Né? A escalada nuclear, neste sentido, tem vindo a ser recorrente nos últimos tempos, não é? O realocar de armas nucleares táticas para a Bielorrússia, que aparentemente estão na questão de dias de chegar. Uhum. Lukashenko já anunciou que isso iria acontecer. E anunciou que em qualquer ataque à Bielorrússia usariam essas armas nucleares russas para o contrapor. Por isso também é É, preocupante. é uma situação de escalada. O Zelensky não deixa de fazer apelos a pedir mais armamento. Por exemplo, já se virou para a Austrália a pedir Hornets, Uhum. caças antigos da altura da Guerra Fria, Os e F-18. mais antigos até um bocado antigos. Os alemães querem continuar o fornecimento de Leopards, mas encontram-se um bocado reticentes, precisamente até pelo que já está a acontecer no terreno. Hoje temos o encontro dos ministros da Defesa da NATO em Bruxelas e vai-se discutir novos pacotes de fornecimento de armamento.
O que é que estará incluído nisso, o que é que não estará. Deixa-me só Uh, avançar aqui uma notícia que é interessante e também te coloco a questão, Eduardo. Que é, nós temos aqui da Euractiv. O título é EU countries team up to cancel blocks ammunition production boost plan. Ou seja, que os países europeus estão a juntar para cancelar o aumento de produtividade de munição do bloco em si. Lembrámos que tinha sido qualquer coisa como 1 bilhão de munições ou 1 bilhão de euros para o aumento de produção e neste momento os próprios países membros da União Europeia estão a tentar cancelar isso. Como é que nós conseguimos ver isso, Eduardo? Como é que nós conseguimos pensar que ao mesmo tempo que estamos a fornecer mais armamento, mais promessas, mais coisas, a União Europeia corta as suas capacidades produtivas, a União Europeia que tem fracas capacidades produtivas em termos de munição. O que é que isso nos faz pensar? É complexo, porque eu acho que esse título pode ser um bocadinho enganoso, porque não é uma posição que será totalmente coletiva dentro do Bloco Europeu, acima de tudo, para começar. Porque de facto é o que tu dizes, a União Europeia, assim como os Estados Unidos, já não tem a base industrial para a reposição de alguns dos estoques que já têm vindo a ser esgotados. Especula-se que os Estados Unidos, em muito do material que já deram à Ucrânia, Javelin Stingers, tenham esgotado estoques em um terço e precisarão de décadas, no mínimo, para os repor e eventualmente para os multiplicar novamente. Eu acho, olho para o caso europeu e vejo uma situação ainda mais preocupante. Ainda assim, a Europa, se formos olhar para números, no ano passado bateu recordes a nível do setor da defesa. Aumentou a importação de armas em cerca de 47%, aumentou o investimento em defesa em cerca de 13%. Pela primeira vez passámos o tipping point dos 200 mil milhões de investimento em defesa. E depois olhamos para a questão e coloca-se isto. As linhas estão desgastadas, as bases industriais estão desgastadas, ou inexistentes em determinada medida. Como é que isto se está a processar? A maior parte dos contratos de defesa tem vindo a ser assinados com empresas norte-americanas, do complexo industrial militar norte-americano. Os alemães andam a encomendar F-35, os polacos andam a encomendar Abrams, os britânicos andam a encomendar sistemas antimísseis, os espanhóis, os nossos irmãos, estão a encomendar helicópteros. Mas ainda assim, como eu disse, os americanos não têm essa base industrial. Eu acho que a Europa irá começar a recorrer, como já tem sido paradigmático, por exemplo, no caso da Polónia, a outros parceiros mais confiáveis que têm mais suscetibilidade a libertar patentes do que o complexo industrial militar norte-americano e que produzem mais rápido e em massa. E eu lembro-me de um exemplo que eu acho que vai ter grande preponderância no mercado internacional no futuro, que será a Coreia do Sul. A Polónia e a Coreia do Sul assinaram um contrato em 12 mil milhões, salvo erro, ou 14 mil milhões, para a construção de sistemas antiaéreos, tanques também, que virão a ser construídos em grande maioria na própria Polónia. Ok? Não é isso que os Estados Unidos fazem quando assinam os seus contratos. E se nós, por um lado, temos isso, e por isso é que o contexto dos encontros dos ministros da Defesa da NATO é importante, até onde é que Bruxelas, e aqui Bruxelas no sentido de lado quase NATO, União Europeia, estará disposta a ir para continuar a auxiliar a Ucrânia? É aquilo que nós estamos sempre a reforçar. Se por um lado temos líderes de países importantes a admitirem o desgaste, por outro, há este compromisso quase moral e ético com continuar a defender a Ucrânia. Está disposto a ir ao limiar do esgotamento dos nossos próprios estoques para continuar a alimentar a máquina de guerra da Ucrânia. A minha questão será, se a contraofensiva não tiver o sucesso esperado, que para já não está a ter, e se continuarmos a avaliar nos próximos dias, eventualmente semanas, se durar esse tempo todo, o que é que o Ocidente continuará a fazer? Se tornará ainda mais extremada a sua posição, por isso é que falámos destas questões, do fornecimento de munições preocupantes, não é? Do urânio empobrecido, clusters, o que seja, se amenizará essa posição e perceberá, não é? Que de facto este conflito só terá resolução na mesa negocial, que a Ucrânia não terá outro sucesso senão o ter que ir para a mesa negocial numa posição fragilizada. É uma situação muito complicada, não é? Eu acho que há aqui um dado interessante a introduzir para se perceber bem, porque efetivamente já se fala da próxima fase. A contraofensiva não está a ser assim tão, lá está, tão fatídica como se esperava.
e começa-se já a perspectivar a próxima fase, o próximo ciclo, a próxima etapa do conflito. Eu acho interessante trazer de volta aquela lógica que o Ocidente sempre teve, dizer que fornecia armas à Ucrânia, mas que essas armas eram só para funções ou para missões defensivas, que proibia o seu uso em questões ofensivas em território russo, nomeadamente. Não em contraofensivas ainda dentro do território ucraniano, o território disputado. Abriu-se muito também a porta à Crimeia, que já é um território que a Rússia já não sequer põe em causa como não sendo parte integrante do seu Estado. Mas, acima de tudo, o território russo, lá está, que nos faz lembrar as invasões de Belgorod, Berdiansk e tudo mais. E é muito interessante percebermos que já começam a surgir imagens, já começa a aparecer informação sobre o que é que aconteceu nesses territórios. E alguns meios que se intitulam de independentes, de que não seguem, que não têm nenhum tipo de financiamento oficial, nem seguem nenhum tipo de narrativa, quer seja de nenhuma das partes, começam a revelar que efetivamente há munições NATO em território de Belgorod. Ou seja, munições de armas ligeiras, balísticas, de balas, não é? Munições de armas de antitanque. Ou seja, além daquilo que já tínhamos falado inicialmente, de terem sido capturados veículos NATO, já foram capturadas também munições. O que nos faz pensar que o Ocidente, que até agora dava o aval para operações, dava as informações necessárias para as operações ocorrerem, neste momento já fornece o material base para as operações ocorrerem, quer seja em termos de veículos, quer seja em termos de munições básicas. Já só falta ser o Ocidente a puxar o gatilho, não é? Já só falta serem as tropas ocidentais, que muitas vezes acontecem, porque vimos que houve tropas polacas mercenárias a tomarem parte nesse tipo de operações, mas só falta ser mesmo um Ocidente de uma forma declarada a invadir a Rússia ou a combater a Rússia. E isto é preocupante, porque ao mesmo tempo temos vozes nos Estados Unidos, ainda que não sejam vozes oficiais, mas vozes a falarem de que a única maneira de impedir o uso de armas nucleares russas na Ucrânia é fornecer armas nucleares à Ucrânia, que para mim tem efetivamente é o efeito oposto, não é? Porque não é dissuasor a Ucrânia ter armas, só usando-as, não é? Porque até agora teve tanques ocidentais, isso não parou os russos. Fala-se em ter F-16, isso não parou os russos. É uma lacuna não ter uma força aérea, pelo que se está a evidenciar, porque a maior parte das conquistas de território dessas aldeias meias abandonadas e assim ocorreram em momentos em que a meteorologia não permitia cobertura aérea da Força Aérea Russa. Mas ao mesmo tempo, lá está, tudo se quebra, todas as linhas vermelhas são fáceis de se quebrar. E lá está, propor o envio, destacamento de armas nucleares para um território em guerra aberta É como complicado. um fator dissuasor, isso É, é não vai sinal de funcionar. desespero. Isso quase que me faz pensar que a NATO está à procura de um casus belli, não é? Sendo aliança defensiva, para ativar o artigo 5 e aí sim agir. Porque estão aqui a funcionar nos meandros do direito internacional de um envolvimento de facto ou de jure neste conflito. Não é? Ali a evitar um envolvimento jurídico, ou seja, oficial, dentro do conflito. Mas é como tu dizes, os limiares são muito curtos. Ou se detectam munições, ou se detecta material, ou se detecta tropas isoladas, países isolados e não tropas NATO no terreno. Já se fala até, desculpa interromper Eduardo, mas já se fala até os países NATO enviarem destacamentos seus, oficiais, não mercenários, mas seus, mas fora de um contexto NATO, ou seja, individualizado, abrindo a porta àquilo que também já se fala, de que se a Ucrânia fraquejar, será a Polónia a assumir o excedente, ou a falha, ou a necessidade de proteger aquele território. Quer dizer, isto é muito grave, está-se a começar
a passar de facilitador da ofensiva, está-se a passar de uma postura indireta de fornecimento de armas e de capacidades, e aquilo que eu se calhar dizia que é, nós já estamos envolvidos de uma forma semidireta, ou seja, nós já estamos a aproximar de um conflito real, direto com a Rússia. E já nos estamos a preparar para esse conflito. O exercício que a NATO está a fazer agora, que acho que é o maior exercício, pelo menos a nível de força aérea da história da NATO, o Air Defender 23, envolve 25 países, alguns deles não membros da NATO, como o Japão e a Suécia, 10 mil tropas e 250 aeronaves. É um exercício massivo que está a ser sancionado essencialmente pela Alemanha, ou orientado, supervisionado pela Alemanha, que é claramente um exercício de preparação para uma guerra com a Rússia. E fala-se abertamente disso. Ou E seja, força, nós vemos esta NATO cada vez mais uh, abertamente a assumir que este conflito vai existir no futuro e vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer há um bocado. A próxima fase. Prevê-se uma próxima fase. E a própria postura dos russos também revela isso. era isso que Não eu é? ia falar, que é, os russos, em toda a sua estratégia, já parecem estar à espera da próxima fase, a prepararem-se para a próxima fase, porque, é assim, isto é sempre difícil descortinar o que é verdade, o que é que não é, há sempre o fog of war, a neblina da guerra, o nevoeiro de guerra. Mas, pensando que, se efetivamente os russos ainda não destacaram a maior parte do contingente dos 300 mil homens mobilizados, hum, se ainda estão a usar armamento que foi recuperado. É assim, isto pode ser interpretado como dificuldades, não é? O uso das tropas Wagner em Bakhmut pode revelar fragilidades do exército russo. Mas também não podemos ir à posição extremada, não é? Pode haver dificuldades, mas não haverá inoperabilidade, não haverá uma derrota a 100% das forças russas ainda antes de serem destacadas para o terreno. Eu acho que isso não estará perto da verdade. Mas ao mesmo tempo também nos pode revelar que os russos estão a constituir reservas, os russos estão a adquirir alguma experiência de combate limitada, sem fazer desgaste das suas unidades militares, à espera da próxima fase. Porque os melhores equipamentos continuam reservados ainda, as maiores concentrações de tropas continuam reservadas nas linhas mais da retaguarda, e ainda hoje, acho que foi hoje que foi emitido por Putin uma nova mobilização de reservistas apenas para os treinar, apenas para receberem uma atualização de capacidades e de efetividade de combate. Ou seja, parece que os russos estão à espera de ver o que é que vem aí. Eles estão a reservar o seu contingente para um combate, para um embate que possivelmente será com a NATO. E basta ver, por exemplo, as declarações, tu já várias vezes referiste isso, de Medvedev, que fala sempre num avanço até à Polónia, que fala sempre numa intervenção em território polaco se partirem de lá ataques. Os russos estão a dar sinais de que não se estarão também, não vão estar com muitas Cerimónia. dúvidas ou reticências em entrar em conflito direto com a NATO. É, pegando no voo daquilo que nós estamos a falar, o desgaste da NATO, o fornecimento de armamento da Ucrânia em si, estamos a pensar em termos estratégicos, é uma janela de oportunidade boa para a Rússia e a NATO atacar a NATO. Porque não podemos ser ingênuos no sentido de perceber que a Rússia não está a utilizar a sua capacidade toda na Ucrânia. A Rússia está a ter também perdas muito grandes, mas é como tu dizes, as melhores unidades ainda não estão no terreno. Provavelmente o melhor material também ainda não está. O Putin quase que não quer revelar o jogo todo para se preparar eventualmente para essa fase seguinte. E falar abertamente desta possibilidade de um conflito com a NATO não é algo que estrategicamente seja errado, porque pusermos tudo isto em cima da mesa, de facto a NATO não está nem de perto nem de longe preparada para um conflito neste momento, apesar daquilo que os líderes da NATO dizem. Já nós falámos no último episódio daquele general americano que veio dizer que a NATO não estava preparada para o conflito por uma série de motivos, seja as linhas logísticas fracas que têm de apoio à retaguarda, seja as fracas vias de comunicação dentro da Europa para a mobilização de grandes linhas de infantaria, seja porque a capacidade de interoperabilidade pode existir lá. E este exercício que está acontecendo neste momento é para garantir essa interoperabilidade nos ares. E talvez seja aí o trunfo da NATO, a capacidade aérea que tem. E eles próprios acho que reconhecem isso, porque
no que diz respeito a todas as outras matérias, irão ter uma enorme dificuldade num confronto direto com os russos. Mas vemos um escalar e vemos uma situação complicada. Eu acho que a própria NATO também percebe que isso pode ser um momento de atravessar o Rubicão. Que se o seu envolvimento na Ucrânia for mais direto, isto pode efetivamente motivar a Terceira Guerra Mundial a iniciar. Porque a Rússia não terá medo de invadir a NATO. Sim. Claro que o Medvedev é um hardliner, assim como muitas vezes o Prigozhin, como líder do grupo Wagner, sai-se com algumas assim mais complexas e que nós achamos menos sensatas, ou assim afirmações mais assertivas, menos sensatas. Mas há este pensamento, e o Medvedev é um amigo próximo do Putin e também é um homem muito próximo do poder. Se ele é o bad cop no meio desta história toda, que quer ter essa posição para intimidação, é uma especulação que pode existir e é legítima que exista. Mas há essa voz ali dentro, e é uma voz importante. E é isso que temos de ter em consideração. Eu acho que tu, tanto como eu, desconfiamos que há uma possibilidade real deste conflito vir a escalar. Cada vez mais perspectiva isso, ou pelo menos cada vez mais as vias para chegarem aí se desobstruem e se formam. Não quer dizer que se efetive, não é? Mas que pelo menos há as condições para isso acontecer, cada vez menos tenho dúvida disso. Cada vez menos tenho dúvida disso. Até porque é o que tu dizes. Um, a NATO está-se a desgastar o seu potencial defensivo, nem é ofensivo, mas defensivo, numa guerra que se começa a tornar, lá está, existencial para ambos os lados, existencial para os russos porque dizem que não podem recuar mais, que efetivamente já estão na sua fronteira direta, com ataques a Belgorod, Berdiansk e tudo mais, só veio reforçar essa noção existencial, mas também para uma NATO que fornece equipamentos, vê esses equipamentos a começarem a ser destruídos, vê aquilo que era a sua estrela brilhante, que era o avanço tecnológico, a diferença de capacidade, a diferença de qualidade das suas forças armadas, começarem a desvanecer-se. É algo que eu acho que também é muito interessante debatermos, que é a forma como existe um path dependency, um sunk cost fallacy, ou seja, a dependência do trilho que escolhemos inicialmente e a falácia do custo investido, que é os Estados Unidos investiram desde sempre em qualidade versus quantidade. Por isso é que nós vemos que não têm capacidade para produzir os Abrams, porque os Abrams eram tanques que na altura que foram criados altamente avançados, com turbinas de aviões em vez de motores convencionais, que permitiam uma velocidade de ponta, quer seja em marcha frontal, direcional para a frente, ou marcha a ré, que é uma das grandes falhas dos tanques russos, é que em movimento de retaguarda são limitados a 5 km por hora, é muito limitador, ou seja, se tiverem que bater em retirada estão parados quase, é mais fácil darem a volta, exporem a traseira, que é normalmente muito pouco blindada, e moverem-se para a frente para fugirem do que efetivamente andarem para trás. Mas os Abrams conseguiam mover-se na mesma velocidade para a frente como para trás, ou seja, era um tanque muito avançado na altura, com muita eletrónica, com muita ótica diferenciada e especializada. Só que não foi feito em números suficientes, ou pelo menos já não está a ser feito em números suficientes para sustentar um esforço de guerra que não aquele que foi para o qual foi projetado e atualizado posteriormente, que era a guerra contra a insurgência, a guerra contra o terrorismo, a guerra assimétrica. E eu acho que é isso que a NATO vai pecar. Já não está adaptada para este tipo de confronto e conflito de alta magnitude, de números significativos, enquanto que os russos pelo menos ainda parecem ter essa capacidade, pelo menos parecem ter essa ideologia estratégica, que é o conflito será sempre de larga escala. Ahm, mas, mas, mas pronto, eu acho que é como tu dizes, abre-se aqui uma janela de oportunidade. Como aquela janela de oportunidade que se fecha na China, que já muitas vezes falámos e tu próprio és esperito nisso, que a China tem uma janela de oportunidade de acoplar Taiwan ou reunificar-se com Taiwan, que é limitada no tempo, pela perda de proximidade cultural com as novas gerações e com a perda também, se calhar, de capacidades ofensivas ou o ganho
e reforço de capacidades defensivas de Taiwan, eu acho que os russos estão a abrir aqui uma janela de oportunidade, ou pelo menos a NATO abriu em fornecer tanto sem conseguir recuperar os estoques. Essa ideia é muito importante porque o militar americano, não é? A capacidade militar norte-americana sempre foi vista como o padrão e o regulador da interoperabilidade entre os países da NATO. Né? Era os Estados Unidos fazer-se a maior parte da encomenda do material e era devido aos Estados Unidos que a NATO tinha a capacidade que tinha. E os Estados Unidos têm, a partir do 11 de setembro, tiveram que reorganizar todo o seu pensamento estratégico para a luta ao combate ao terrorismo e às lutas anti-insurgência ou contra a insurgência. Isso motivou uh, um desinvestir grave em atualizações necessárias ao seu equipamento militar. Os Estados Unidos têm cinco peças de armamento que não se atualizam desde a Guerra Fria. São os Apaches, os helicópteros Apaches e os Black Hawks, temos os Abrams, os tanques Abrams, temos o veículo Bradley, temos os Patriots. O que é que isto diz? Eles não estão preparados para uma guerra convencional. E será esse o grande defeito e o grande problema num contexto de uma guerra com a Rússia. E eventualmente numa guerra com a China. Porque não tem a base industrial para a produção em massa que uma guerra convencional requer. E também não tem a capacidade de construir armas mais atualizadas e necessárias no contexto atual, porque a sua base industrial também não o permite. O complexo industrial americano é cada vez mais reduzido, ou seja, o espaço para a inovação será cada vez mais difícil de existir. E haverá uma dependência cada vez maior das empresas, que já lá estão, a Lockheed Martin, a Boeing. Tudo bem que irão assinar contratos milionários, mas cumpri-los será outra questão. Sem dúvida. E pronto, isto será uma dificuldade para toda a Europa em si, e nada. Eu E, não sei se isto acelerará. Isto pode ser uma ideia introdutória até para outras questões. Não sei se hoje vamos ter tempo para debater isso. Para a Europa de desenvolver as suas próprias capacidades de defesa, se acelerará esse processo dentro do espaço da União Europeia, se não acelerará. É a questão que nós dizemos. A Alemanha tem um programa de reinvestimento na defesa de 100 mil milhões, o Reino Unido também quer voltar a investir, sabendo que o Reino Unido já não está na União Europeia. uhum. Há este compromisso das grandes potências europeias em reinvestir no setor da defesa depois do contexto da guerra da Ucrânia. Mas é aquilo que nós estamos a falar. A base industrial europeia já não permite que isso aconteça. E o problema é Será que uma dificuldade gigantesca. o investimento na defesa pode ser feito de uma forma, quer dizer, o investimento pode ser só feito em defesa, não quer dizer que seja feito com capacidade própria. Porque era aquilo que tu dizias, e para trazer aqui mais umas nuances, que é as importações cresceram à volta de 40%, não é? E a maior parte delas vindas da Coreia do Sul, dali da Ásia. A Europa pode efetivamente estar a investir mais em defesa, mas defesa que vem de fora. Mais contratos americanos, mais da Ásia e não com capacidades próprias, porque nós não podemos esquecer que o grande fator diferenciador da base industrial europeia, que se concentrava acima de tudo na Alemanha e na Itália, e a Itália ainda consegue manter ali algum tipo de distinção relativamente à Alemanha, era o gás barato que vinha da Rússia. Porque não há produção industrial sem grandes reservas energéticas. Não Exatamente. havendo esse trunfo, esse fator diferenciador que permitia à Europa ter uma indústria muito poderosa porque tinha subsidização quase, não é? Quer dizer, era energia mais barata do que era noutros lados do planeta. Isso vai ser muito difícil de trazer de volta, de efetivar. Por muito que nós investamos mais dinheiro na própria indústria da defesa europeia, ela será sempre menos capaz de produzir em termos comparativos, não é? Porque se o custo energético é superior, nós vamos ter que produzir menos para o mesmo valor. Isso vai ser problemático. E faz-me lembrar aquilo. Lá está, para fechar um bocadinho esta lógica, que é o quê? A Europa vai comprar mais à Ásia, já o está a fazer, vai continuar a comprar aos Estados Unidos, mas lá está, como tu dizias, promessas, contratos, hum, coisas no futuro, como tem acontecido na Ucrânia, não é? Fala-se em mais sistemas Patriot para a Ucrânia, mas só em 2024. Os tanques Abrams ainda nem sequer chegaram à Ucrânia, já estão prometidos há não sei quantos meses. É tudo uma lógica. Isto é um pouco anedótico, mas
quase como a máfia funciona. Toda a gente paga para o padrinho, que é quem comanda a organização, quem tem o poder da organização, mas depois a efetivação do poder é feito pelos underlings, pelas pessoas que estão nas patentes mais baixas. A Ásia, outros mercados, a Índia, que também está-se a tornar um grande produtor a nível de indústria de defesa e militar. A China, claro que a Europa não vai recorrer à China, mas efetivamente os Estados Unidos agora ocupam uma posição em que conseguem contratos, têm ofertas tecnologicamente avançadas ainda, apesar de já não conseguirem inovar, que eu concordo com o que tu dizes, não há essa capacidade de inovação, ou quando há, às vezes põe-se em causa essa inovação. Olhamos para os F-35, há já vozes internas que dizem que é um falhanço em termos de uma plataforma de última geração, que é preciso já outra plataforma aérea para substituir o F-35. Porquê? Porque apesar de ser um caça altamente avançado, tecnologicamente avançado, consegue descolar verticalmente, ou seja, dispensa grandes pistas de descolagem ou de aterragem, mas é extremamente caro, extremamente difícil de produzir, que requer uma manutenção elevadíssima e depois, lá está, como tu muitas vezes já referiste, e isto tenho que te acreditar a ti, que é o quê? Isto faz lembrar a lógica de Hitler com as Wonder Weapons, as armas espetacularmente avançadas que conseguiriam ganhar o conflito só por serem quase imbatíveis. Mas não há nada imbatível, não é? O F-35 é um caça furtivo, de stealth, tecnologia stealth, mas isso pode ser negado no futuro. E se não houverem números suficientes para sobrecarregarem sistemas de defesa antiaérea, que os russos são muito avançados nos sistemas de defesa antiaérea, S-400, os propostos S-500, quer dizer, a NATO tem o seu trunfo nas forças aéreas, mas isso só se continuará a efetivar se tiverem números, se tiverem efetivamente capacidades. Não pode ser só pelo avanço tecnológico. Será sempre complexo. Eh, É uma situação delicada precisamente por esses motivos. Além de que estudos e relatórios também apontam que o número de efetivos também não é o suficiente. Também no caso dos Estados Unidos, para uma guerra convencional que envolva a Rússia ou a China, ou essas questões. Por exemplo, as forças marinhas americanas, que rondavam, a marinha norte-americana, que acho que rondava os 600 navios durante a Guerra Fria, teve que se reduzir imenso, para os 100 e qualquer coisa, que 200 e pouco, precisamente para uma poupança de recursos e uma realocação. As brigadas norte-americanas não existem em números suficientes. Uh, eu Há falo dos Estados Unidos. dificuldades no recrutamento. Há uma série de dificuldades que eventualmente não acreditaríamos que os Estados Unidos não é que não fossem passar, mas que não eram uma realidade há 20 anos atrás, não é? Ou que não olhávamos para elas como uma realidade palpável, ou uma especulação eventual. Hoje em dia já vemos essa situação, por isso é que essa janela de oportunidade, se a nós nos parece uma janela de oportunidade visível, quanto mais para os russos, certeza que os russos também já pensaram neste assunto, não é? E pensadores estratégicos verão sempre uma, duas, três, quatro jogadas à frente. E é complexo nesse sentido e será difícil nós percebermos no futuro como é que as coisas se vão desenvolver, porque ameaçam-se tempos muito nublados por causa disso mesmo. E Sim. há esse medo, não é? Porque se vamos crer na narrativa do sustento da superioridade tecnológica do Ocidente perante aquilo que são as capacidades dos rivais sistémicos, que são a Rússia e a China, essencialmente, neste momento, acho que é preciso nos desenganarmos um bocadinho nisso. As capacidades hipersónicas que China, Rússia, agora o Irão também tem, apesar da Rússia ser o Precisamente. único país a testá-las em batalha. Uhum. Falámos das capacidades antiaéreas, como tu já falaste, falámos da capacidade furtiva de operabilidade, por exemplo, no caso do Irão, o facto dos silos nucleares iranianos ainda não são nucleares, mas em vias de ser nucleares. Os silos não, mas os locais de desenvolvimento, as centrais nucleares de desenvolvimento e enriquecimento do urânio,
serem locais subterrâneos que não podem ser atacados por nenhum caça norte-americano, não há essa capacidade. Ou seja, haverão sempre maneiras de contornar esta posta superioridade tecnológica. Seja por uma superioridade tecnológica comparável, equiparável, digamos, ou superior, seja por inteligência. E vai ser complexo. Mesmo a racional estratégico chinês é muito diferente do racional estratégico ocidental, não é? Claro. Nós sabemos que os chineses não são muito batidos em combate desde a década de 70. Não têm essa experiência de combate que os americanos têm. Por um lado, isso é bom, de perspectiva americana, por outro lado, é mau, porque não há uma previsibilidade daquilo que os chineses podem vir a fazer em qualquer tipo de contexto. E a experiência em combate nos últimos anos, lá está, é de uma guerra assimétrica, é de luta contra números reduzidos de adversários com tecnologia completamente obsoleta e que mesmo assim, lá está, ao longo de 20 anos combateram no Afeganistão e no fim de contas depois acabaram por perder o conflito, como aconteceu no Vietnã. Quer dizer, sempre contra adversários que tecnologicamente eram inferiores, sobre os quais eles tinham um domínio absoluto, entre aspas, e conseguiram perder ambos os conflitos na ponta final. Eu acho que é mesmo isso. E se calhar trazia aqui umas últimas palavras e pensávamos em se calhar encerrar o tema, que é, nós sabemos que Clausewitz diz-nos que a guerra é a continuação do combate político, mas por outros meios, não é? De desígnios políticos, pelo menos. Uh, e, e aqui eu, se calhar, pela falha estratégica que está a ocorrer, pela quebra das narrativas, pela falha de resultados que se estão a obter, eu diria que se calhar podemos trazer as palavras de Julian Assange, que dizia que neste momento as guerras são feitas por questões económicas, para perpetuação do conflito e para ganhos económicos dos fornecedores da guerra e não pelo atingir de objetivos políticos. Eu acho que neste momento estamos a observar isso. Há promessas e promessas, contratos e contratos, indústrias a desenvolverem-se de forma absoluta e muito, muito demarcada, mas os resultados em si não há. Corremos a um risco neste momento, que é temos um conflito que é para questões económicas, que se quer prolongar no tempo e não atingir vitórias significativas ou substanciais, mas podemos nos ver arrastados pelo mesmo, podemos vê-lo a escalar, como é a tendência de todos os conflitos, mesmo que sejam muito limitados, inicialmente tendem a escalar e a alargar-se, quer em termos de atores, quer em termos de equipamento e ofensivas realizadas, e se calhar corremos esse risco, ligando um pouco daquilo que fomos falando ao longo deste tempo todo. Mas pronto, eu acho que é essa a ideia que fica. Não há assim muito mais que se possa acrescentar. Acho que foi muito interessante porque, mais uma vez, não falamos só daquilo que se está a passar e trazemos ambas as visões, que muitas vezes é difícil nos meios de comunicação oficiais, porque só se vê por um lado. Eu até tenho aqui uma fonte do Médio Oriente que tu segues muito, o Middle East Eye, que diz que a guerra na Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, é mais um ato de terror visto pelo Ocidente com silêncio. E qual é a ideia central? É de que qualquer desenvolvimento que aconteça no local é sempre feito numa perspectiva anti-Rússia. Seja a destruição do Nord Stream, que foi uma destruição pelos próprios russos, quer tenha sido agora a nova barragem, que também é logo imediatamente noticiada como um ataque russo, não há tempo, não há investigação, não há uma afirmação com provas e factos. Há rapidamente uma narrativa, há rapidamente uma ideologia que tem que se vender. E isto, lá está, deixa-nos transparecer que nós estamos-nos a arrastar por uma lógica, estamos-nos a arrastar por uma crença, quase com um fervor religioso, e que nos impede de ser racionais, que nos impede de ser críticos. Eu acho que hoje nós tocamos em aspectos que foram um pouco além só das imagens, um pouco além só das palavras de ordem do dia e que trazem uma lógica estratégica
do que é que se poderá estar a passar, o que é que poderá ser o próximo, para onde nos estamos a deixar arrastar. Eu acho que foi muito produtivo nesse sentido. Quero-te agradecer mais uma vez, Eduardo, porque o teu contributo é sempre fundamental, é sempre central para estes debates e estas discussões. Agradecer aos nossos telespectadores, à nossa audiência que também nos motiva para continuar neste projeto e pronto, e passar-te a palavra mais uma vez para também acrescentares as tuas palavras finais. Não tenho muito a dizer ou a acrescentar aquilo que tu disse. Felizmente não somos constrangidos por qualquer linha editorial ou a linha de força ideológica e por isso é que também conseguimos aplicar a nossa clarividência imparcial no meio disto tudo e tentamos ter a visão não só o mais neutra no meio deste conflito, mas o mais factual possível uh, e totalmente ilibada dessas contaminações ideológicas, morais, o que é que seja. Tentamos ser pragmáticos, tentamos ser estratégicos e hoje foi como costuma ser, não é? Naturalmente. Isso também é uma característica que eu e tu temos. Foi mais um episódio em que procurámos fazer isso e fazer questões e indagações de um lado para o outro, perceber o que é que pode estar a ser pensado de um lado, o que é que pode estar a ser pensado do outro. E é sempre importante para tudo na vida ter a perspectiva dual, não é? Das coisas. Não tentar a ver as questões apenas e só da nossa perspectiva. Put yourself in someone else's shoes Isso é mesmo. importante. E quanto mais na política internacional, quando lidamos com questões sensíveis neste contexto de vida ou de morte, de guerra, de destruição, desse tipo de situações, quanto mais nisso. E se queremos ser estratégicos a pensar e se queremos ser fidedignos também, necessitamos ter essa elasticidade mental de pensar desta maneira. Pronto. Era só isso, queria acrescentar. E também agradecer aos nossos espectadores por estarem connosco e a ti, Daniel, mais uma vez. É sempre uma viagem bonita estes episódios que fazemos e devemos continuar isto durante bastante tempo. E pronto, É vamos mais encerrar um este papo. episódio a terminar. Pronto, deixamos sempre a nossa exortação final. Mantenham-se a debater, mantenham-se críticos, não se deixem só influenciar por um ponto de vista único e encontramos-nos no próximo episódio. Até à próxima.